Na busca por um olhar mais marcante, muitas pessoas recorrem à técnica da micropigmentação de sobrancelha. Está super em alta há muitos anos e existem várias técnicas. Mas e quando o procedimento desbota? Não fica como esperado ou bate aquele arrependimento? O que fazer? Para falar sobre as técnicas de remoção e os cuidados também, nós recebemos a fisioterapeuta dermatofuncional, especialista no assunto, Paloma Caetano. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Então, ter uma sobrancelha assim marcada facilita até mesmo na hora a pessoa já acorda com aquela sensação de que meio caminho está pronto, né? Quem não usa muita maquiagem especialmente, mas quem usa também facilita muito. A gente sabe que as técnicas estão avançando, cada vez mais naturalidade. Só que aí, para fazer uma nova técnica, muitas vezes é necessário remover a anterior. E aí surge aquela dúvida. E essa busca tem sido alta também na sua clínica, no seu espaço? Com certeza, Keltrin. Hoje as pessoas elas procuram por naturalidade, né? Então, antigamente era feito sobrancelhas mais marcadas, né? Então, hoje em dia já mudou essa moda, né? Então, cada vez mais a moda vai alterando. E além da moda, da questão do desenho, da estrutura, existe uma questão da cor também. Porque assim, quem tem tatuagem sabe que, né, com o tempo a cor vai mudando e tudo mais. Agora, não se espera isso da sobrancelha, né? Porque quando muda a cor, né, isso compromete bastante. Inclusive, nós temos imagens, e aí a Paloma vai comentando, que são surpreendentes. Essa cor, é uma cor original já da micro ou já faz parte de um processo de desbotamento? Nesses casos, quando a alteração da cor, provavelmente já é uma sobrancelha de muitos anos, né? Que foi realizada o procedimento há muitos anos atrás. Então, o corpo ele acaba oxidando essa tinta, né? Ele altera a cor conforme vai passando os anos. O corpo faz essa absorção do pigmento, então ele vai alterando a cor, o formato fica irregular e vai alterando, né? Por exemplo, a gente está vendo aí casos de sobrancelha vermelha, tem sobrancelha verde também. As sobrancelhas coloridas, elas têm mais dificuldade na hora da remoção, né? O laser, ele vem como coadjuvante na hora da remoção e as cores mais escuras, ele acaba tendo mais facilidade na hora da remoção. Então, a gente nunca sabe o que vem, né? O que a gente espera na hora que a gente começa a remoção dessa sobrancelha. Então, alguns casos abrem para o laranja, alguns casos para o vermelho, alguns casos abrem para o roxo, que é esse caso. E alguns casos ele vai diminuindo só o pigmento cada vez mais, que é quando não abre para o colorido, né? E também a gente tem que saber identificar na hora da remoção quando é pigmento ou quando é hiperpigmentação da pele. Qual que é a diferença? A hiperpigmentação da pele é quando a pele foi muito sofrida ali, né? Na hora sofreu vários tipos de procedimento, tanto de fazer várias vezes, né, a sobrancelha com a micropigmentação, ou na hora da remoção, né, que foram feitas técnicas que não são apropriadas na hora da remoção, que não é que não seria o correto, né, na hora de remover, e acaba agredindo essa pele e aí fica com a hiperpigmentação, que é quando a pele é agredida. Você falou em técnica e tá aparecendo laser, a gente já vai entrar um pouquinho mais nisso. Mas antes, Paloma, chegou uma participação, uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. A produção separou e vai colocar aqui na tela. A micropigmentação pode dar alguma reação alérgica? A Luísa está perguntando. Essa é uma das perguntas que mais me perguntam na hora da avaliação, né? Só vai dar um processo alérgico se na hora que a pessoa fez a micropigmentação, deu esse processo alérgico, né? O colorido, geralmente o vermelho, tende a ser uma tinta mais alérgica. Então, se a pessoa não teve alergia na hora da implementação desse pigmento, na hora da remoção não vai ter, né? A gente está vendo imagens ali, então, do laser. O laser é a única técnica de remoção? Existem outras técnicas de remoção também, né, como a remoção química e alguns tipos de remoção que não são usado laser, como eletrocautério, mas o laser atualmente é a técnica mais segura
né, para fazer com saúde e segurança atualmente na remoção. Então, a gente sempre indica o laser para remoção de pigmentos, né? Mas tem alguns casos com alguns coloridos, né, que a gente associa técnicas na hora dessa remoção. Então, nem sempre é só o laser. Às vezes, a gente precisa fazer essa associação com a química, né, que a gente diz. Olha, assim como a Luísa mandou pergunta, você também pode perguntar, tirar a sua dúvida, porque eu sei que tem muitas mulheres que também têm essa dúvida. Paloma, quantas sessões são necessárias, então, para uma remoção? A quantidade de sessões, a gente nunca consegue falar um número exato de sessões que vai levar para remover essa micropigmentação. Porque vai depender da quantidade de pigmento, principalmente que tem nessa pele, né? Se foi mais profundo implantado esse pigmento ou se foi mais superficial. E também da cor, né? Que vai abrir esse pigmento na hora que a gente começar a remoção. A gente está no verão agora, a pessoa que iniciar um tratamento, pode pegar sol, pode ir para a praia? Quando a pele não é aberta, a gente pode, eu sempre indico, né, que pode passar assim um protetor solar. Mas quando a gente associa outras técnicas, que geralmente é com a remoção do colorido, aí a gente não indica porque a pele está aberta, né? Então, o protetor solar não pode estar com a pele aberta para poder ser passado. Mas agora no verão não tem problema fazer também. O laser a gente consegue fazer o ano inteiro a remoção, mas sempre com cuidado. Eu sempre peço para o cliente passar o protetor solar, né, principalmente, e de 3 em 3 horas, um bonezinho e sempre estar abaixo do guarda-sol, né? Bem, você falou do número de sessões, mas é possível fazer uma vez por semana para agilizar o processo? Porque tem gente que às vezes acorda, enjoei e quero mudar. Sim. Dá para fazer assim um processo rápido? Então, a gente precisa respeitar a integridade da pele, né? Então, a gente precisa, a gente respeita aí um intervalo de sessões que é geralmente a cada 30 dias, tá? Mas isso vai depender de cada sobrancelha, de cada pele. Então, analisando, a gente consegue ver se 30 dias a gente já pode fazer ou se a gente aguardaria, de repente, 45, 60 dias, se essa pele estiver muito machucada, agredida por outros procedimentos. Você falou que vai depender de cada caso, né, do nível de profundidade desse pigmento. Nessas imagens que a gente vê, parece sem que numa sessão já saiu. Mas a tinta, nesse processo, então, entre um intervalo e outro, ela vai emergindo, ela vai aparecendo, então? O que acontece ali na hora da remoção, quando o laser bate, né, nessa tinta, acontece o chamado frost, que é quando ele reconhece esse pigmento na hora que a gente está aplicando. Então, na hora, ele não vai estar sendo feita a remoção desse pigmento. A gente está quebrando essa molécula de pigmento, né? Quando é implantada esse pigmento no nosso corpo, essa molécula é muito grande, então o corpo não consegue fazer essa absorção. E com o laser, a gente vai quebrar essa molécula em micropartículas e o corpo vai fazer a absorção desse pigmento que vai estar fragmentado, né? E aí, sim, ele vai absorver e o sistema linfático vai fazer a expulsão desse pigmento. Então, eu sempre oriento a tomar muita água e exercício físico, né? Manter bons hábitos de vida, né? Uma vida mais saudável, para também acelerar o metabolismo para remover mais rápido. Então, eu sempre digo que é metade laser, metade o teu organismo, porque ele vai fazer essa absorção para elimina mais rápido. Então, quanto mais você conseguir absorver, mais rápido ele vai acabar eliminando. Não, mas vou voltar com uma pergunta. A pessoa iniciou o tratamento, descobre que está grávida. Grávida pode fazer essa remoção? Não. A grávida, nem gestante e nem lactante pode fazer o processo da despigmentação. Justamente por a gente fazer essa quebra do pigmento no organismo, né? Então, a gente não sabe se esse pigmento é mais antigo ou se é mais atual. Então, também pode conter muitos metais pesados, né? Então, ele vai estar sendo absorvido e, consequentemente, também, na hora ali da amamentação, ele vai acabar passando para o neném. Então, a gente não faz uma contraindicação absoluta. Perfeito. Tem uma pergunta no nosso WhatsApp também que chegou? Para quem tem pontos de dermatite na sobrancelha, tem alguma contraindicação? Pergunta da Ana Correia. Obrigada, Aninha.
Quando a pessoa desenvolve ou tem algum tipo de doença, a gente não faz também a aplicação, né? Justamente porque o laser, né, é o calor, né? Então, a gente vai estar provocando calor ali na região. E a dermatite pode ser desenvolvida, pode ter uma piora, né, com o calor do laser. Então, a gente também não faz. Quem faz micro, normalmente, é porque já tem poucos pelos. Com o laser, vai cair, vai deixar de crescer, vai voltar esse pelo ao normal? O comprimento de onda do laser é totalmente diferente, o de remoção de pigmentos é diferente do depilação, que é o de epilação. Então, a gente não atinge a raiz para matar esse folículo, né? Então, a gente só vai estar eliminando o pigmento. E a gente tem, então, essas imagens que são de antes e depois e mostram, então, que tirou, né, a tinta, os pelos permanecem ali. Isso. Uhum. Tem mais uma pergunta, Paloma, que chegou no nosso WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha. A cor da pele interfere na remoção da tinta? Haddad perguntando. Com certeza a gente precisa usar técnicas corretas na hora da remoção. E o comprimento de onda, quando a gente vai para o colorido, a gente acaba usando um comprimento de onda que é mais superficial, que é para resgatar, né, tentar eliminar esse colorido. Então, ele pode dar uma acromia, né, que é a morte dessa da cor da pele. Então, a gente precisa ir com calma nos fototipos mais altos, né, que é o fototipo 4, 5 e 6. E a pessoa começou a fazer o processo também, ou ainda não fez, mas já faz rena, faz outros tipos, né, de coloração. Isso interfere também na remoção? Geralmente, quando a gente faz a sessão, já vai ter uma alteração dessa cor, né? E eu sempre falo, né, para a cliente que ela não está mais acostumada a se ver sem aquele pigmento. Então, a gente libera fazer, sim, pintar a sobrancelha, pode pintar com lápis, ou com pastinha de sobrancelha, ou com sombra, mas a rena, como ela é mais alérgica, né, a gente só libera depois de 7 dias. Então, aproveitando esse gancho, a pessoa está fazendo, fez uma sessão. Pode usar maquiagem já no dia seguinte? Pode, tranquilo. A maquiagem já pode fazer no dia da sessão. A gente sempre indica que passe um gelinho, né, para fazer, para deixar um edema mais controlado. Então, tem gente que incha bastante e tem gente que não. O vermelhidão também, né, mas com a maquiagem consegue esconder. E isso vai depender de cada fototipo de pele ou de cada pessoa individual. Tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que não. Algumas pessoas nem chegam a ficar tão vermelhas assim e não dão edema também, mas a maioria dá edema e fica aquele calorzinho ali na região e o vermelhidão. Tem mais um caso, mas esse já está com a nossa diretora de imagens, com a Tiane, que eu vou pedir para colocar na tela, Tiane, as imagens minhas, na verdade. Coloca aí. Olha só, gente. Por que também me interessa muito por esse caso? Essa é a minha sobrancelha sem maquiagem, eu passo um dilema diário. Por quê? Olha só, dá pra ver ali, especialmente no canto, né, que ainda tem uma marquinha cinza ali. E eu já fiz algumas sessões, não fiz com a Paloma, né, já veio de uma história aí com micro, eu já fiz 4 vezes e cada vez que eu faço fica mais difícil, né, pra tirar. Por quê? A técnica vai mudando, né, em 2007, né, mais de 15 anos atrás, havia um outro tipo de técnica, né, de utilização. E aí, antes de fazer o laser, eu fiz com um outro tipo de técnica e gerou um problema na minha sobrancelha, né, Paloma? Na verdade, nesse caso da Keltrin, esse pigmento ele está encapsulado, né? Então, provavelmente foi usado técnicas que fizeram com que criasse uma cicatriz ali, que é o branco que a gente vê ali na hora da avaliação. Então, o método que a gente usa hoje não é agressivo, então a gente não causa um processo de cicatriz, a gente não machuca a pele, a gente consegue fazer essa remoção e deixar a pele íntegra. Esse é a técnica certa da remoção do laser, né? E no teu caso ali, que foi encapsulado esse pigmento, provavelmente foi usada uma energia mais alta, que não precisaria ter sido usada, e o corpo, para se defender, ele vai encapsular. Então, ele acaba, a palavra mesmo já diz, criando uma cápsula e acaba prendendo esse pigmento dentro da pele. Então, a gente precisa fazer, além da remoção com o laser, o tratamento dessa pele também.
Então, fazer uma combinação de tratamentos né, eu acho que vai permitir a remoção. E aí também, já em algumas partes não tem pelo. Então, depois é um outro passo também, se eu quiser ou fazer uma nova micro, ou quiser tentar fazer crescimento, aí tem um outro procedimento. Isso, depois que a gente remove todo o pigmento, né, acaba que também ali na hora da remoção, ele ajuda a desobstruir os poros que estão entupidos pela tinta. Então, depois que a gente faz a remoção completa desse pigmento, a gente consegue fazer outro protocolo lá na clínica, que é para crescimento da sobrancelha, né? Então, a gente estimula raízes novas, né? Outros folículos para poder suprir aquela parte que ficou sem pelo, que provavelmente pode ter sido causada pela cicatriz, né? Na hora da remoção, que a técnica mal utilizada causou a morte desse folículo e a gente consegue, de repente, estar estimulando raízes novas ali na região. Por isso a importância, né, de uma boa avaliação competente para você saber, porque claro, existe uma técnica que é eficiente, mas entra naquele, cada caso é um caso, cada sobrancelha tem uma história e é a profissional que tem que fazer essa avaliação. Paloma, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Muito obrigada, eu que agradeço. E quem ainda estiver alguma dúvida, né, e quiser conhecer mais sobre os nossos tratamentos, eu peço que siga no nosso Instagram, que é @doutora Paloma Caetano.